Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco na TV aberta, canal 126 também, no canal 85 da Sky, ou aqueles que nos veem pelo YouTube, a todos os nossos irmãos, aqueles da Igreja Cristã Maranata e outros irmãos também que nos veem, a todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade a momentos da doutrina falando sobre dons espirituais, logo depois da vinheta. Irmãos, nós falamos na vez anterior nós estamos falando sobre dons espirituais. Então nós começamos falando que a descrição do dom espiritual no Novo Testamento, Paulo diz que o dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo. E o que nós estamos mostrando na palavra é que a manifestação do Espírito Santo existiu, e nós vamos falar isso, em todos os três momentos da Bíblia. E nós estamos falando agora sobre a manifestação do Espírito Santo no Velho Testamento. É claro que no Velho Testamento a operação do Espírito Santo é diferente do que está acontecendo agora na vida da igreja, porque na vida da igreja o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre toda a igreja. Então é diferente, no Velho Testamento era individual, agora não, agora toda a igreja tem a participação. Mas a operação do Espírito Santo existiu no Velho Testamento. E quando nós olhamos para as operações do Espírito Santo, elas têm um caráter profético importante e nos ensinam. Então nós falamos da vez passada que o dom, vamos ver, os dons espirituais que são citados no Novo Testamento, e que não existem no Velho Testamento, como dom espiritual, mas as operações do Espírito Santo no Velho Testamento acontecem da mesma forma que elas acontecem também no Novo Testamento. Então nós falamos sobre a sabedoria lá no Velho Testamento, usando aquela experiência de Salomão, e já mencionamos, falamos sobre a ciência, que seria o segundo dom mencionado por Paulo, as visões, as revelações, os sonhos. Falamos sobre fé, contamos a experiência de Abraão. E ficamos hoje para falar sobre o quarto dom que é mencionado por Paulo, se esse dom existiu no Velho Testamento, que é o dons de curar. A cura, quando nós olhamos no Novo Testamento, naquilo que Paulo cita como dons de curar, a manifestação do Espírito Santo, isso está na carta, ela tem um fim proveitoso. E quando nós olhamos para a cura no Velho Testamento, nós vamos pegar uma que vai nos ensinar muito e vai nos dar uma linha daquilo que o Senhor quer sobre esse assunto que é importante no Novo Testamento. Vamos pegar a cura de Naamã, a experiência de Naamã com Eliseu. O que aconteceu? Naamã era um homem de prestígio, era um oficial, tinha todo o prestígio do rei da Síria, então era um homem de conceito, e ele foi mas ele tinha um problema, ele era leproso. E ele ouviu falar que em Israel tinha um profeta. Então o rei dele mandou que ele fosse ao rei de Israel, e o rei de Israel não sabia o que fazer, ficou sem saber o que fazer, mandou que ele fosse então a Eliseu. Quando ele chegou na casa de Eliseu para falar com o profeta Eliseu, Eliseu não o recebeu.
diz a Bíblia que Eliseu, lá, né, do interior da casa, mandou uma ordem para Naamã: vai ao rio, né, e mergulha 7 vezes no rio. E Naamã não gostou daquilo. Mas mandar eu mergulhar 7 vezes aqui, né? Tem os rios lá na minha terra, né? Lá no meu país, os rios são muito mais caudalosos. Ir num riozinho aqui, que coisa. Um dos seus soldados disse: olha, mas se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não teria feito? Não custa nada o senhor lá e mergulhar 7 vezes no rio. E Naamã foi ao rio e mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez, a sua pele se tornou normal e limpa. Muito bem, Naamã foi curado. Naamã então volta para Eliseu. Eliseu recebeu e ele ficou maravilhado com o que tinha acontecido. Então ele pegou 2 jumentas que estavam cheias de presentes, né, com todos os seus, tudo aquilo que é presente, das coisas das melhores possíveis, tudo, para dar de presente a Eliseu. E Eliseu então o repreende, disse: os teus dons fiquem contigo, eu não quero isso. E então Naamã, com todos aqueles valores que ele tinha oferecido a Eliseu, volta. E Geazi, o moço que ajudava Eliseu, repreendeu Eliseu: mas para que isso? Que desperdício deixar isso? Como quem quer dizer, né? Nós não estamos pedindo e está dando. E em meio a tudo aquilo, quando Naamã seguiu, Eliseu talvez tenha entrado lá para os seus aposentos, Geazi foi ao encontro de Naamã e disse: olha, Eliseu não quer, mas eu quero. E Naamã deu tudo aquilo que ele ia dar para Eliseu, deu para Geazi. Quando Geazi volta, Eliseu perguntou: onde você foi? Ele disse: o teu servo não foi em nenhum lugar nem outro, quer dizer, mentiu ainda por cima. E Eliseu disse: você foi atrás de Naamã e pegou os presentes que eu rejeitei. Então eu vou te dizer uma coisa, Geazi. A lepra de Naamã pegou em você. Naamã ficou livre da lepra, mas você ficou leproso. Você já parou para meditar nisso, meu irmão? Não sou eu que vai dizer aqui o que é e o que não é. Eu estou citando a palavra. Nada na palavra é sem sentido ou se perde. Tudo que está na palavra, pela operação do Espírito Santo, por isso nós estamos vendo que há uma operação do Espírito Santo no Velho Testamento, e toda a operação do Espírito Santo no Velho Testamento tem caráter profético. Então o Espírito Santo está nos ensinando alguma coisa ali. A cura de Naamã e o benefício que Eliseu poderia receber por causa da cura que Naamã recebeu. É um ensino muito sério para nós. Olha o perigo que nós encontramos de pegar aquilo que é do Espírito Santo e usar aquilo que é do Espírito Santo como um benefício material para nós. Vamos usar aquilo que é dádiva do Senhor, como diz a palavra: de graça recebeste, de graça dai. Então, você é usado
para que Deus opere na vida de alguém. E essa maneira como Deus te usa, você usa isso para um benefício material seu, foi o que aconteceu ali. Então, aquilo ali é um ensino. Naamã queria dar o presente a Eliseu por causa do benefício que ele recebeu da cura. Geazi estava grato. Ele ia dar um bem a Eliseu. Mas não foi Eliseu que curou Naamã. As águas do Jordão, as águas que o cobriram, que o curaram, a bênção que ele recebeu não estava na dependência do homem, estava na dependência de uma operação do Espírito Santo. Então, essa operação do Espírito Santo ali, na cura de Naamã, traz um ensino muito sério para nós e que serve para nossa reflexão. Como eu disse, a manifestação do Espírito Santo tem um fim proveitoso. Então, aquilo que está na palavra lá, não foi simplesmente a cura de Naamã, é um ensino para nós, porque a palavra toda é um projeto completo. E por isso nós temos que estar muito atentos a isso. A cura de Naamã e tudo isso que aconteceu em torno da cura de Naamã, todo esse acontecimento envolvendo Geazi, é um ensino muito profundo e muito sério para nós. E para que nós meditemos e entendamos isso. Muito bem. Continuando, o Espírito Santo operou no Velho Testamento, nós estamos falando sobre isso. E as maravilhas? Paulo fala nas maravilhas no Velho Testamento. Houve maravilhas no Velho Testamento? Sim, muitas, não é? As experiências de Elias, a experiência de uma grande maravilha, por exemplo, a saída de Israel e a marcha de Israel pelo Mar Vermelho. Foi uma maravilha, o mar se abriu. Foi uma operação de Deus ali, uma evidência da operação do Espírito Santo ali no Velho Testamento. Tem sentido? Tem. Tem sentido. As maravilhas significam, porque elas têm um caráter profético. Há muito ensino com relação à saída de Israel do Egito. Nós já fizemos uma relação muito próxima disso com a igreja, mostrando o momento da saída, atravessar o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida, enquanto Israel passava pelo mar e era preservado ali porque o mar se abria, o exército dos egípcios morreu no mar. Aquela travessia ele tem um significado importante para a igreja, esse momento da saída, né? É um momento onde a nossa vitória é a derrota de todos aqueles que se opõem à igreja, que se opõem àquilo que é a bênção do Senhor, aquilo que está se opondo à saída da igreja nessa hora. É muito interessante isso. Eu me lembro uma vez, nós tínhamos uma experiência de uma jovem no cursinho, era uma aula de geografia e o professor quis diminuir o que aconteceu na saída do Mar Vermelho, o milagre do Mar Vermelho. E ele, na aula de geografia, disse para a turma o seguinte: olha, eu sou evangélico, ele dizendo que era evangélico, que gostava da Bíblia, mas olha, aquela saída de Israel, a passagem, a marcha de Israel ali pelo Mar Vermelho, não tem nenhuma coisa
é um milagre naquilo ali. Porque, na verdade, aquela região, e ele começa a descrever geograficamente aquela região do Mar Vermelho, essa região aqui do Mar Vermelho, há uma época do ano onde a maré é muito baixa e às vezes você atravessa de um lado da margem do mar até a outra com questão de 1 metro de água. A maré é tão baixa, que você atravessa todo esse trecho com 1 metro de água, um pouco mais de 1 metro de água. E uma jovem que estava lá atrás deu um glória a Deus, glória a Deus. E o professor parou e disse: por que você deu glória a Deus? Eu estou dizendo que não houve nenhum milagre. E ela disse: eu dou glória a Deus porque a Bíblia diz que Israel passou a pé enxuto e o exército do Egito morreu no Mar Vermelho. Cavalos e cavaleiros morreram afogados. Cavalos e cavaleiros morreram afogados em 1 metro de água. Isso é um milagre maior do que se o mar fosse tão alto, tão grande. Ele ficou todo sem ação. Mas, meus irmãos, vamos continuar. Então, aconteceram operações do Espírito Santo no Velho Testamento? Aconteceram. Nós queremos fazer uma relação dessas operações. Depois nós vamos falar também sobre os dons espirituais do ministério de Jesus. Vamos chegar lá. Jesus teve os 9 dons? Será que Jesus teve os 9 dons? Não, vamos falar sobre isso. Vamos falar. Maravilhas. Então, dons de curar, maravilhas, profecia. Dom de profecia no Velho Testamento? Muitas. No Novo Testamento, a palavra fala, e Paulo diz que a profecia edifica, exorta e consola. Será que aconteceu a mesma coisa no Velho Testamento? Claro, no Velho Testamento a mesma coisa. A profecia que exorta, não é? Nós vemos casos interessantes. Nínive, por exemplo, Deus mandou Jonas lá para profetizar e para exortar. Era uma profecia que exortava, corrigia o povo, mostrava a situação do povo para que o povo pudesse reconhecer o seu erro e se converter do seu mau caminho. Deus mandou Jonas. Há muitas profecias, as profecias de Elias que se cumpriram e que levaram o povo a ter a experiência da edificação, o consolo. Muitas vezes, em momentos difíceis, o Espírito Santo falou. Na guerra, por exemplo, contra o rei Senaqueribe, o profeta foi lá e Deus profetizou sobre a vitória que seria dada. Então, a profecia no Velho Testamento tem uma característica muito parecida com o Novo Testamento, com aquilo que Paulo fala para o Novo Testamento. E nós vamos continuar observando todos esses fatores do Velho e do do Velho Testamento, mostrando essa operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Tudo aquilo que o Espírito Santo fez no Velho Testamento e que depois, de forma abundante, ele vai fazer na vida da igreja. Porque o Espírito Santo, ele opera de maneira especial na vida do homem para mostrar ao homem a limitação dele e o poder de Deus na imperfeição dele, naquilo que ele é pequeno, naquilo que ele é completamente incapaz de fazer. É por isso que nós observamos, e é por isso que o Velho Testamento é importante, e nós usamos isso para ver aquilo que está no Novo Testamento. Há várias operações que nos mostram exatamente isso. Por exemplo, no Velho Testamento, nós vamos ver outras operações do Espírito Santo em situações especiais, como mostra não só dos profetas, mas sinais que o Senhor fez usando servos de maneira extraordinária, maravilhosa.
Eu falei da profecia agora como Elias, as profecias de Elias, o próprio Eliseu, as evidências, tudo aquilo que Deus fez para dar uma experiência ao povo e uma resposta ao povo daquilo que o Senhor queria. Bom, então agora nós vamos ver o sétimo dom. O sétimo dom que Paulo descreve no Novo Testamento é o dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é a capacidade que Deus deu à igreja lá, como está descrito na carta de Paulo, em separar, em discernir o que é do Espírito Santo do que não é do Espírito Santo. Será que há isso no Velho Testamento? Será que houve um momento onde tinha necessidade de discernir o que era do Espírito Santo do que não era do Espírito Santo? Seria, nesse caso, discernimento de espíritos. Será que tem isso também? Esse dom aparece no Velho Testamento? Nós vamos começar falando sobre ele no nosso próximo episódio. Amém? A paz do Senhor a todos.